Vamos falar hoje da nossa ressurreição. Muitas vezes você não tem esperança, acha que morreu, acabou. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, diz assim: Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos, não iremos primeiro. Quando for dado o sinal da voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com ele sobre nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Muitos dos que estão ainda vivos não vão morrer, não vão passar pelo processo da morte. A palavra foi dito: ressurgirão primeiro os mortos, depois junto com os que estão vivos. Portanto, muitos que estão vivos subirão vivo. Só Deus pode prometer. Será que lá no céu se come e bebe? Jesus, na sua ressurreição, nos ensinou, quanto ele mesmo disse, quanto ele mesmo comeu e bebeu. Está em Lucas 24, 41 a 43. Mas vacilando eles ainda, e estando transbordado de alegria, perguntou: tendes alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhes pedaços de peixe assado. Ele tomou, comeu. Está em Atos 10, 40 a 42. Mas Deus ressuscitou o terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todos, mas as testemunhas que Deus havia predestinado, e a nós que comemos e bebemos com ele depois da ressurreição. Como sabemos se estamos com Jesus e Jesus conosco? A palavra de Deus foi dita em João 6,56. Quem come a minha carne e bebe no meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Mas temos de ter o cuidado, porque também em 1 Coríntios 11, 29, também foi dito: aquele que come e bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Por isso que Deus deixou na sua igreja e fez questão de dizer: minha igreja. Disse assim a Pedro: edificarei a minha igreja. Está em Mateus 16, 18. Nesta igreja temos todos os recursos espirituais, como no sacramento. Então, para que possamos saber se podemos tomar a comunhão ou não, comer o corpo do Senhor, temos o sacramento da confissão, confessar-se com o sacerdote legítimo da igreja. Por que legítimo? Porque só a ele foram dado a ordem deste sacramento, conforme a Bíblia em João 20, 22 e 23. Porque só a ele foi dado esta ordem. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo.
Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, aqueles a quem não perdoar não serão perdoados. Voltando ao assunto do pecado. Às vezes, lendo a Bíblia, 1 João 1, de 8 a 10, fuga do pecado. Se dissermos não termos pecado, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, Deus aí está fiel, junto para perdoar os nossos pecados. E se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Por outro lado, a mesma carta de 1 João 3,9, todos que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar. Porque nasceu de Deus, parece contradizer. Agora, nas duas últimas citações da palavra, fala, se dissermos não ter pecado, somos mentirosos. Também diz a todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. Então a palavra de Deus contradiz? Não. Uma coisa é uma pessoa natural, que vive no mundo do pecado, não tendo compromisso com Deus. Outro é a pessoa espiritual, convertida em Deus, que renunciou àquela vida passada do pecado, como vício, bebedeiras, adultério, divórcio, abortos, luxúrias, etc. Como se renascer de novo. Por isso que buscamos o seminário de vida dos dons do Espírito Santo, para saber ler a palavra de Deus e entendê-la. Este dom é específico do discernimento. É pelo Espírito Santo que podemos saber discernir a palavra, como Jesus disse aos discípulos. Lucas 8:10. A vós é concedido a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os outros falam por parábolas, de forma que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Outra passagem que parece contradizer a palavra sobre as imagens. No livro do Êxodo, não farás, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma, do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Pois bem, o mesmo livro do Êxodo 25:18, farás 2 querubins de ouro, e farás de ouro batido. O que são querubins? Querubins são uma imagem dos anjos. E agora, Deus manda fazer e não fazer ao mesmo tempo? Quando Deus proíbe a fabricação de imagens, vamos ver, presta atenção. Quando Deus fala sobre a proibição sobre a fabricação de imagem de ídolos, é no sentido de fazer imagem para colocar no seu lugar. Podemos colocar alguns exemplos. Qual é o Deus oriental? Não é o Buda? Qual é o Deus das águas? Não é Iemanjá? E os deuses dos ares, dos índios? Não é a lua, os astros, etc.? Outra passagem que parece contradizer, Mateus 23:9. A ninguém chamei de pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Vejamos no livro do Eclesiástico 3, 7 a 10. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem teme o Senhor, honra o pai e a mãe. Honra teu pai para que ele te dê a tua bênção. Olha só, para que ele te dê a tua bênção. E qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Não é honrar o pai e a mãe?
vamos buscar o discernimento, aquilo que eu disse, discernir. Discernimento da palavra de Deus. Não quero que chame de pai os que são pai João, pai Francisco, pai Sebastião, ou seja, os pais de guias espirituais, porque são anticristo. Não prega a ressurreição, e sim a reencarnação. Para eles, o sangue de Jesus foi derramado em vão, e não pela remissão dos pecados. Precisam reencarnar sempre, sem fim. Quanto a Jesus, em Hebreus 9, 26 a 27, disse o seguinte: do contrário, seria necessário padecer muitas vezes, pelo princípio Deus do princípio do mundo. Quando é certo que apareceu uma só vez, ao final dos tempos, para a destruição do pecado, pelo sacrifício de si mesmo, como está determinado que o homem morra uma só vez, e em seguida vem o juiz. É muito bom a gente saber isto, porque às vezes as pessoas falam com a gente na rua e a gente fica apenas balançando a cabeça, não entende, não conhece, acaba ganhando você. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente não aceita. Somos filhos de Deus, e os filhos de Deus está prometido para voltar para casa. A paz do Senhor esteja convosco. Amém.